no capítulo de Mateus, capítulo 25, nós vamos ler a partir do versículo de número 14. Já falamos esse tema na semana passada e hoje vamos continuar. Nós lemos o capítulo até o capítulo 26. Eu vou terminar pelo fim, que diz assim, e vou continuar o 26. Irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Olha lá. E aconteceu que, quando Jesus concluía todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciões, olha lá, do povo, reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chama Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a sua cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Olha lá. Porque este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tenho convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fei-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vos-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Amém, glória a Deus. E no primeiro dia da festa dos pães, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse-lhe: ide à cidade a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os seus discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles entristecendo, vai lá, glória a Deus. E eles entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai. Olha lá, essa frase é muito forte, né? E em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu dissestes. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu. E deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isso é meu corpo. E tomando o cálice, dando
Graças deu-lhes dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado, olha lá, que é derramado por muitos para a remissão do pecado. Para quê? Para a remissão dos pecados. Digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, olha lá, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levantando consigo Pedro e os seus filhos, e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando-se para os seus discípulos, achou adormecidos. E disse a Pedro, então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Olha lá. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse, dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, olha lá, vinda da parte dos principados sacerdotes e dos anciões do povo. E o traidor tinha lhe dado um sinal, dizendo, o que eu beijar é esse. O que eu beijar é esse. Prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse, eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que viestes? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse-lhe, mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, que ele não me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão, saíste como para um salteador com espadas e porretes para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixando, fugiram. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote, Caifás,
onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentando-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram dois, e disseram: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote disse: Não responde coisa alguma ao que este depõe contra ti? E Jesus, pois, guardava silêncio, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles responderam e disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe deram murros. E outros o esbofetearam, e dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estava com ele, com Jesus, tu também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todo, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, dizendo a Pedro: Verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrando-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Nós vamos ler só até aqui, amado, porque eu estou com uma gripe fortíssima aí, estou me recuperando, mas está dando para falar. Eu vou só lembrar para você que nós terminamos no capítulo 24 na semana passada. E eu quero dizer para você que nós vamos explicar ainda. Para você que está aqui no grupo agora, nós falamos apenas 15 minutos e o tempo passa muito rápido. Então gostaria que você prestasse atenção. Glória a Deus. São 30 minutos só para a gente explicar. Aqui no capítulo que nós falamos de Mateus, nós paramos nesse capítulo aqui, que fala sobre o fim dos tempos, do versículo 1 ao 14. Nós falamos do 25, do 15 ao 28 da tribulação. Nesse trecho, as advertências de Jesus referem-se de imediato à perseguição sofrida pelos judeus diante dos romanos. No entanto, essa profecia terá seu cumprimento efetivo na grande tribulação, do versículo 15 ao 28, olha lá, que ocorrerá no fim dos tempos. Esse período, que segundo Daniel 9:27, durará uma semana, será de grande aflição na terra, e os escolhidos de Deus serão perseguidos. A referência à abominação da desolação aponta para o anticristo, o líder mundial, contrário ao reino de Deus, que governará a terra nesse período. Tal abominação ocorrerá quando este governante ele vai exigir adoração como se fosse o próprio Deus, como o próprio Senhor, como está escrito em 2 Tessalonicenses 2:4. Além disso, na tribulação haverá falsos cristos e falsos profetas, com o objetivo de enganar as pessoas. Do versículo 29 ao 35,
o sermão continua. Esse capítulo ele é sobrenatural. Mostra a vitória do Senhor Jesus. A segunda vinda de Jesus Cristo ocorrerá após o período da tribulação em meio a grandes fenômenos nos astros. Ele retornará com poder e grande glória, e todos o verão. Nesse momento, os servos de Deus, olha aí, espalhados por toda a terra, serão reunidos perante ele. No versículo 31 está bem claro isso aí. Olha lá. Mas os incrédulos e rebeldes serão julgados e condenados ao castigo eterno. Apocalipse 20, de 11 ao 15, fala do segundo julgamento, o julgamento das pessoas que serão lançadas ao castigo eterno. Tem muita gente que, não existe castigo. Está aí, leia Apocalipse 20, de 11 ao 15, mostra que existe o castigo eterno. Olha lá. Então Cristo derrotará toda a força do mal, o anticristo e o falso profeta. Isso está escrito aí em Apocalipse 19, de 11 ao 21, dessa guerra que Jesus vai vencer. E reinará visivelmente sobre tudo. O Filho de Deus assegurou-nos do cumprimento dessa profecia, dizendo que suas palavras jamais passariam. Aí o versículo 35, onde eles passarás os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Ninguém sabe exatamente quando isso ocorrerá. Portanto, o melhor é nos empenharmos ao máximo na obra que nos foi confiada. Assim seremos considerados fiéis e prudentes quando o Senhor voltar, né? Lucas 12 fala essa parábola do servo fiel. Do versículo 24 até o 44, está se falando do arrebatamento da igreja. Olha aí, a expressão a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem, refere-se ao arrebatamento da igreja de Cristo, quando Jesus virá a fim de tomar para si os santos da terra. Os santos não é as imagens, os santos são aqueles que são separados para servir a Deus. Como anunciou o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Olha lá, está bem claro na palavra, está muito fácil. Acreditamos que isso deve ocorrer entre a manifestação dos valores do anticristo na tribulação e o derramamento da ira de Deus sobre o mundo. A grande tribulação, contudo, o Senhor nos advertiu que ninguém sabe o dia exato da sua vinda e esse evento surpreenderá muitas pessoas. Portanto, muito mais importante do que nos prendemos a cálculos e detalhes, é necessário que vivamos com vigilância, levando o Evangelho de Cristo a todos e cumprindo os seus mandamentos para que não sejamos achados em faltas. Aqui no capítulo 24 ainda, ele cita a parábola dos dois servos. Jesus contou essa parábola com o fim de ilustrar a necessidade de vigilância e perseverança. O servo fiel e prudente representa o seguidor de Jesus, que recebeu do Senhor uma missão e a cumpre com zelo. Quando o Filho de Deus retornar, ele o encontrará trabalhando e honrando sua chamada. Por isso o Mestre irá retribuí-lo. O servo mau, no entanto, é aquele que, julgando que Cristo tardará, começará a agir segundo a perversidade do seu coração. Todavia o Senhor retorna para julgar a terra e os encontra no erro. Assim, por causa de sua hipocrisia, esse servo será alvo do juízo de Deus. Nada fica oculto aos olhos do Altíssimo. Se você tem afirmado servir ao Pai Celestial, mas sua conduta o reprova, arrependa-te. Arrependa-se hoje e conserte-se com Deus enquanto é tempo. No capítulo 25, nós encontramos a parábola das 10 virgens. Observem bem. Eu vou ler aqui a parábola das 10 virgens para você, o capítulo 25, eu vou ler no mínimo detalhe na semana que vem. Mas eu já estou dizendo aqui para você, essa mensagem eu vou deixar para o próximo domingo, que nós vamos falar o 25 e 26. Eu quero chamar você para orar. Hoje é domingo, dia das crianças. Eu estou muito resfriado, mas deu para a gente explicar algumas coisas. A nossa escola dominical tem duração de meia hora, que é o tempo que a gente estuda a palavra. Mas eu vou deixar para você, para abrir seu coração. É momento da gente estar mais vigilante. Tudo está se cumprindo.
Essa palavra é muito maravilhosa, eu vou falar nos mínimos detalhes no próximo domingo, se Deus nos permitir. Vamos fazer a oração do Pai Nosso e a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder, a honra e a glória pelo século do século. Senhor, eu quero orar por todas as pessoas que mandaram o seu pedido aqui para o livro da vida da oração. Todas as pessoas que querem que a mão do Senhor toque em cada vida. Que o Senhor confirme esta bênção nesta hora, nesse instante. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha nos honrar com a tua presença, com a tua glória. Meu Deus, quantas pessoas precisam ser alcançadas pela palavra da salvação. Nos usa, nos capacita, meu Deus. Vem tocar a nossa vida, vem tocar o nosso coração. Pai, eu quero te agradecer por estar aqui nessa escola bíblica dominical. Abençoa todos que oram conosco nesse domingo abençoado no Dia das Crianças. Abençoa todas as crianças do Amazonas, do Brasil e do mundo. Porque sabemos que vivemos debaixo de uma grande pecaminosidade da pedofilia, de estupro, de violência contra a criança, contra o adolescente. Que o Senhor salve muitas crianças nesse dia, em todas as igrejas que pregam o verdadeiro evangelho da salvação. Senhor, meu Deus, abençoa esta semana que temos pela frente. Dá-nos uma semana de êxito, de vitória, de conquista. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer mais e mais. Oramos no poder do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Até o próximo domingo, se Deus nos permitir. Levante sua mão direita e declare: a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Fique na paz. Glória a Deus.